Olá a todos, esse é o Coffee and Rio, o podcast oficial do Grupo Refrativa Rio. Hoje eu estou aqui com Cláudia Morgado. Oi gente, tudo bem? Mais um episódio começando hoje. Tá gostando dos episódios, Cláudia? Tô gostando muito, tô aprendendo muito. Cada vez mais à vontade? Mais ou menos. Ainda não tô tão à vontade, não. Mas a gente vai aprendendo. Não, você tá saindo maravilhosamente bem. E com a gente hoje aqui também, eu tenho um prazer enorme de receber a nossa amiga, colaboradora, doutoranda, uma pessoa que contribui muito para o nosso grupo, doutora Nicole Larivoire. Oi, gente, prazer é todo meu de estar aqui. Fiquei muito honrada com o convite e tô amando todos os episódios da temporada. Espero que hoje a gente consiga contribuir também bastante. Nicole, dizem aí nos bastidores que você que vai dar uma dica cultural hoje, né? Bom, tô preparada. Tô mais estressada com isso do que com o podcast. É sempre uma expectativa. Criamos expectativa, exatamente. Mas antes de começar esse episódio, né, que eu acho que é um episódio que vai ser bem legal, bem útil, né, para quem está nos vendo e nos ouvindo, eu queria lembrar, né, Cláudia, assim, a gente está trabalhando muito no nosso Refrativa Rio, o Refrativa Rio 2025, vai ser o maior Refrativa Rio de todos os tempos, né, de novo, vamos passar de 120 aulas, né, mais de 40 wet labs, hoje mesmo a gente teve algumas reuniões sobre isso, e eu acho que assim, toda a configuração, o modelo, né, o desenho do Refrativa Rio deixa a gente muito animado em relação à capacidade de transferir o conhecimento, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. A gente tem, por exemplo, né, um dos modelos, hoje é um podcast onde a gente vai falar sobre exame de imagem, especificamente sobre o Pentacam. A gente tem no Refrativa Rio uma ação bastante original, que são os Dry Labs, né, de uma forma muito estruturada. A Nicole vai explicar bem sobre a Nicole é coordenadora, né, do Wet Lab de Pentacam e de outros também lá no curso, então ela vai falar um pouco mais pra gente como que é essa estrutura, pros alunos entenderem também, mas... E quem quiser se inscrever, né, lembrando que o curso é de 26 a 30 de março de 2025, isso. A gente vai fazer na sequência do Refrativa Rio uma versão Prime, né, na segunda e na terça subsequente ao curso. Totalmente hands-on, né? Totalmente hands-on. E eu estou muito feliz, muito animado. Então, quem quiser se inscrever, entra lá no nosso site, refrativario.com, ou nas nossas redes sociais, no Instagram do curso, que é Curso Refrativa Rio, ou no meu mesmo, que é Marconi Santiago. E, Cláudia, me fala, sobre o que a gente vai falar hoje? Introduz aí o tema sobre o qual a Nicole vai dar o show dela. Bom, no episódio de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre exames oftalmológicos. É um assunto que eu particularmente gosto bastante. Adoro que a oftalmologia tem essa diversidade, né, de parte clínica, a parte de exame e a parte cirúrgica. E a gente vai falar especificamente um pouco mais sobre o Pentacam, né, Nicole? Uhum. Eu acho que pra gente começar, né, acho que você podia falar um pouco pra gente como funciona a tecnologia de Scheinflug, né, que é do Pentacam. Falar um pouquinho como que é o funcionamento, quando ele foi criado. Uhum. Estamos felizes de você estar com a gente hoje aqui. Eu tô mais feliz ainda, tô me sentindo muito chique. Mas, bom, como você mesmo falou, Cláudia, o Pentacam é um tomógrafo de córnea, né? E aí a gente pode usar várias tecnologias para fazer esse tipo de exame. Varredura em fenda, OCT. E aí a tecnologia que o Pentacam especificamente usa é a tecnologia de Scheinflug. O princípio de Scheinflug, ele foi descrito em 1904, então há muito tempo já, né? Por um engenheiro e por um inventor que é o Theodor Scheinflug. E ele era usado inicialmente na fotografia, justamente para conseguir ampliar essa profundidade de foco e conseguir a nitidez de pontos localizados em planos diferentes de uma imagem. Então, por exemplo, quando a gente vai fotografar edifícios altos ou longas distâncias, esse princípio é aplicado e até hoje é aplicado para isso. E aí a aplicação dele na oftalmologia veio justamente com esse objetivo da gente fazer uma reconstrução tridimensional da córnea. Então, como ele consegue focar nitidamente esses pontos em diferentes planos, a gente consegue avaliar a superfície anterior da córnea, mas também a superfície posterior, e até fazer uma avaliação do segmento anterior também. E aí, com isso, a gente constrói os mapas paquimétricos, mapas de poder corneano total, os mapas de elevação, avaliação, como eu falei, morfométrica, então, do ângulo da câmara anterior, tudo isso utilizando essa tecnologia. O legal exatamente isso que você falou, né? O adicional aí dos tomógrafos, né? É que eles fornecem esse mapa paquimétrico também, né? Uhum. Ao contrário da topografia, em relação à topografia, né? Sim. Então, eu acho legal... Fala, Nicole, pode falar. Não, que eu acho legal que você falou um ponto que é fundamental, né? Que é exatamente de onde vem essa análise tridimensional, que foi um avanço, né? Em diferentes áreas de cirurgia refrativa e segmento anterior, de modo geral.
E isso se aplica a muitos aparelhos, assim, isso que é legal, né? A gente entender qual é a ideia por trás, né, desta forma de tecnologia, onde a gente consegue analisar tridimensionalmente, que é exatamente combinar a capacidade que esses aparelhos têm de análise de interface anterior, né, da ceratometria, dos padrões de assimetria, você vai falar bastante sobre isso daqui a pouco, junto com os dados tridimensionais de espessura, que são a análise em combinação que tendem a ser mais úteis para a gente. Diferentes tecnologias têm feito isso, né? A gente tem o Pentacam com Scheinflug, o Galilei com Dual Scheinflug, hoje também o Antirium, o MS-39, diferentes ferramentas usando esse princípio de correlação entre os exames de imagem, principalmente interface anterior, né, e curvatura, assimetria de curvatura, com as informações sobre tridimensionais sobre a espessura. E num plano um pouco abaixo, digamos assim, as avaliações que eu considero de elevação anterior e elevação posterior. Mas principalmente os dados de ceratometria, né, de análise de curvatura, combinado com os dados de espessura tridimensionais, esse ponto que você tocou, acho que é o mais importante, né, de como utilizar, como essa ferramenta, né, tem sido cada vez mais útil. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como é que a gente encaixa isso no nosso fluxograma. E é legal até esses mapas, até para o acompanhamento, né, de pacientes com ceratocone, né, que acaba sendo mais um critério diagnóstico, né, para a gente avaliar se esse paciente está progredindo ou não, né, Nicole? Sim, então assim, o mapa paquimétrico, como o Marconi falou, é realmente um divisor de águas, né, com a topografia que foi lançada em 1980, a gente já tinha uma avaliação muito boa da curvatura axial anterior e que é considerada o padrão ouro até hoje. Mas com o avanço para a tomografia de córnea, a gente tem essa possibilidade de avaliar o mapa paquimétrico, e aí isso é útil de diversas formas, né? Como a Cláudia falou, a gente consegue acompanhar a progressão do ceratocone, então um dos critérios para a gente considerar a progressão, além do aumento do K máximo em um ano de uma dioptria, seria uma diminuição do ponto mais fino de 10 micra em um ano também. E além disso, a gente tendo essa espessura, a gente tendo esse valor bem fidedigno do ponto mais fino da córnea, a gente também consegue programar intervenções nos pacientes com ceratocone. Então, a gente sabe que no Crosslink a gente tem protocolos diferenciados para pacientes que têm a córnea mais fina, abaixo de 400 micras, pacientes que têm a córnea mais espessa, acima de 400 micras. Então, com a tomografia de córnea, a gente tem essa segurança, né, de avaliar o ponto mais fino da córnea do paciente e até para programar também cirurgia de anel intraestromal. Sim. Tudo isso auxilia bastante com o mapa paquimétrico. Esse é um ponto legal, que eu acho que entre todas as vantagens de uma tecnologia que analisa tridimensionalmente, como é o caso do Scheinflug, talvez a maior seja realmente relacionada à medida de espessura. Então, a gente está pensando, né, que há pouquíssimos anos a gente usava paquimetria ultrassônica. A gente, no melhor cenário, teria que fazer várias medidas para ter uma ideia da espessura. E talvez não chegaria média, ali no ponto mais talvez, fino, exatamente. Né? Então, aí que eu queria chegar. Hoje, com essas ferramentas, como é, por exemplo, o caso do Pentacam, a gente já começa com essa grande vantagem, que a gente consegue ver que não só a diferença entre o ponto central e o ponto mais fino, de maneira muito previsível, reprodutível, né? É muito elegante com os aparelhos de Scheinflug, Dual Scheinflug e OCT. Além disso, a gente consegue ver se um paciente tem uma córnea fina ou uma córnea que vai afinando da periferia em relação àquele ponto mais fino e, em geral, concomitante com a área mais curva. A gente consegue ver também um planejamento mais adequado, por exemplo, para o implante de segmento de anel, né? Saber exatamente naquela área onde o anel vai passar, onde o segmento de anel vai passar, qual a espessura daquela área e, portanto, quando a gente planeja 75%, a gente consegue planejar dentro da espessura exata dentro da qual o anel vai ser inserido. Isso traz muita previsibilidade para a gente, né, Nicole? E a gente ainda tem outras ferramentas relacionadas à espessura que são muito úteis, né? O que você acha disso? Eu acho que é muito útil também no pré-operatório da cirurgia refrativa, que a gente está buscando aqueles pacientes que tem um desvio estrutural da normalidade, mas que muitas vezes não tem uma alteração óbvia na curvatura axial anterior. Essa questão do ponto mais fino. A gente sabe por estudos populacionais que um ponto mais fino menor que 480
está presente em menos de 2,5% da população normal, então é um sinal de alerta que a gente tem, que muitas vezes fazendo uma paquimetria ultrassônica central a gente não pegaria isso, né? E também um desvio do ponto mais fino, porque a gente tem essas coordenadas, como você falou, do ponto mais fino em relação ao centro da córnea. Um desvio... Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que a gente analisa essa posição para a gente? O que te chama a atenção nesse exame, exatamente, nessa análise da posição do ponto mais fino de coordenadas? Geralmente uma descentração do ponto mais fino, principalmente para inferior e para temporal, que seria a localização mais comum de um afinamento, de uma protusão por conta do ceratocone, né? E a gente vê também que um desvio para temporal inferior maior que 1 milímetro está presente em menos de 0,5% da população normal. Então, é um sinal de alarme também na avaliação pré-operatória do paciente candidato à cirurgia refrativa. Vai ser legal, né? Porque assim, a gente vai criando sinais de alerta ao longo da nossa análise, né? Então, pensa, uma córnea, como você colocou bem, a gente até fala sobre isso no nosso episódio sobre PTA, né? Que isoladamente, né? Uma córnea com menos de 480 vai acontecer em menos de 2,5, dentro do percentil 2,5 para baixo da população normal. Então é raro na população normal. E lembrando que esse 480, exatamente, é na medida de Scheinflug, porque daí eu quero até te ouvir, Cláudia, se tem diferença entre essas medidas de Scheinflug, do Scheinflug e OCT. Isso é na medida de Scheinflug. Então, só para concluir, esse é um dos pontos relevantes. Aí a gente já pensa, um paciente que tem uma córnea um pouco mais fina do que a normalidade, né, que começa a ter um posicionamento que é o posicionamento médio das condições patológicas, né, desviando inferior temporalmente, com números abaixo da população. Ou seja, é um sinal de alerta para a gente ficar atento, né? O que eu ia falar, na verdade, é que a gente está fazendo um estudo, né, comparando os 3 métodos de medida. Então, comparando o tomógrafo com o Scheinflug, né, o Pentacam, o Dual Scheinflug, que é o Galilei, e o OCT. O que você tem visto lá? Então, a gente separou em 2 grupos, né, pacientes com cone e pacientes com córneas normais. E o que a gente viu é que quando a gente comparou a medida do ponto central dos 3 aparelhos, entre o Pentacam e o Galilei, a gente não vê diferença significativa entre as medidas... São intercambiáveis, Isso, agora, do Galilei com o OCT e o Pentacam com o OCT, né, a gente analisou o OCT, o Avante, né, e a gente vê que consideravelmente, né, significativamente, o OCT tem medidas menores de espessura do que o Galilei e o Pentacam em córneas normais. Quando a gente avalia em córneas com ceratocone, os 3 aparelhos, eles não mostram essa diferença significativa, que no caso das córneas normais, o OCT dá uma diferença significativa. Agora, em córneas com ceratocone, não mostra essa diferença. Interessante. E o ponto mais fino, quando a gente compara em córneas normais, né, o ponto mais fino do Galilei com o ponto mais fino do Pentacam, houve diferenças significativas, apesar de na espessura central não. É legal a gente ver se não houve essa diferença, porque em geral as medidas já são mais baixas no ACT, então a gente tem que fazer essas diferenças para a gente entender de onde vem, qual a explicação, para a gente ter menos olhos diferença. Com cone, né? E para a gente calcular o PTA, aí o mais indicado seria usar a espessura do Scheinflug, então. Assim, na verdade, assim, eu sempre recomendo usar a espessura do ponto mais fino que você tiver disponível. Entendi. Isso vai trazer mais segurança para a sua cirurgia. Então, se você tiver o ponto mais fino disponível, melhor. Assim. Agora, se a gente for pensar, talvez a medida que seja mais reprodutível, porque assim, a gente não sabe para a gente saber qual que é a espessura real, só se a gente fizer a análise em espécie, né, com uma lâmina, né, cortar a córnea. Então, qual desses aparelhos é a medida real? Né? A gente, talvez seja o ACT, talvez todas as medidas sejam a do ACT a mais real, ou será que é a de Scheinflug, entendeu? Então, assim, o que eu recomendo é sempre usar a medida que você tiver disponível mais fino. Já tem uma margem de segurança. E assim segurança, você tem uma margem de segurança, exatamente, muito maior. Mas, Nicole, eu queria te ouvir também, que assim, quando a gente pensa no nosso fluxograma, né, o paciente de cirurgia refrativa chega no consultório, e assim, o que a gente quer é dividir os 2 grandes fatores de risco, né? Um, sobre o qual a gente falou em outro episódio, que é o paciente com córnea absolutamente normal, e que eventualmente a gente vai provocar alguma instabilidade estrutural. E a gente consegue entender hoje claramente qual é o nível
suportável de instabilidade estrutural provocada, já que toda cirurgia com excimer laser ou extração de lentícula é uma cirurgia de subtração, através do percentual de tecido alterado. Então, esse grupo a gente vai conduzir dessa forma. Mas há um outro grande grupo dentro do contexto de risco de ectasia, que é a gente identificar o paciente que tem algum tipo de debilidade estrutural, né? Sejam as formas mais leves, que desviam da normalidade, ou seja, as formas mais classicamente associadas ao que a gente chamou de ceratocone. Nesse ponto, as ferramentas, né, os dados adicionais derivados do Scheinflow, como por exemplo o Pentacam, têm sido historicamente bastante úteis. Eu queria ouvir de você, assim, como é que você pensa sobre isso? Quais as variáveis que se alteram mais precocemente? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Então, hoje em dia, eu acho que o calcanhar de Aquiles ali da avaliação pré-operatória da cirurgia refrativa é justamente a gente ter um método que seja padrão ouro para a gente identificar esses pacientes que já têm o desvio estrutural da normalidade. Que até na literatura a gente tem uma falta de consenso, uma diversidade de nomes, então às vezes é ceratocone subclínico, ceratocone frustro, e isso realmente é algo que é alvo de muitos estudos, mas que ainda a gente tem muita controvérsia na literatura, né? Eu acho que a questão da espessura corneana é um ponto importante que a gente conversou já. E outro ponto que a gente tem também, que é muito debatido, são dos índices topográficos e topométricos, que são índices que visam avaliar de uma forma mais objetiva as irregularidades da córnea. Então, no curso, a gente conversa bastante sobre a avaliação dos padrões topográficos na curvatura axial e a gente enfatiza isso e a gente percebe que é preciso um treinamento para a gente identificar esses padrões topográficos alterados. E aí, o objetivo desses índices seria justamente colocar isso de uma forma quantitativa, colocar isso de uma forma mais objetiva, facilitar a avaliação. Mas a gente vê de uma forma geral, como eu falei, que esses índices têm sua utilidade, principalmente para o diagnóstico do ceratocone, mas para a gente identificar esses pacientes de ceratocone subclínico, ceratocone frustro, a gente ainda tem uma dificuldade de determinar qual desses índices é o mais importante, qual se altera mais precocemente, qual teria uma maior acurácia. Mas o que a gente vê de uma forma geral é que os índices que se alteram mais precocemente seria o IHD, que avalia a descentração da elevação horizontalmente, o IVA, que é o índice da assimetria vertical, e o ISV, que avalia a assimetria da córnea de uma forma geral. Então, esses 3 índices são os que os estudos mostram de uma forma um pouco mais consistente, que se alteram mais precocemente. Então, talvez seria os que a gente precisaria prestar mais atenção. Legal, muito legal que você colocou, assim. E tem um ponto interessante sobre isso, assim, que um dos nossos estudos mostrou que há uma correlação grande entre esse tipo de alteração, que você colocou muito bem, eu concordo plenamente com o que você colocou, que são expressões matemáticas do padrão da topografia, né, que, como você também disse bem, né, o que a gente vê como ainda, né, o nosso exame referência, né, e às vezes você precisa de tempo para reconhecer os padrões topográficos mais associados à instabilidade estrutural, à doença ceratocone. E às vezes esses números, né, contribuem de maneira muito importante. E é legal porque tem aquele monte de índice e às vezes a gente não sabe qual que a gente, né, olha, assim, aquele que a gente vai prestar mais atenção, né? E uma parte está alterada, uma parte está normal, aí você não sabe o que considerar, né? Mas essas informações vêm dos estudos de acompanhamento, né, longitudinais, acompanhando e mostrando que essas alterações são as que ocorrem mais precoces. E tem vários outros índices bastante úteis também, que obviamente são relevantes. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a gente mostrou em um dos nossos estudos que esses se alteraram mais precocemente e que, junto com eles, dados de mapa epitelial. Então, talvez seja uma ferramenta interessante, né, da gente ter em combinação aí, de alterações de marcadores de comportamento epitelial, como mínimo máximo, standard deviation, e os marcadores do comportamento da alteração da interface anterior, como os que você citou, né? IHD, IVA. Então são dados bastante importantes assim, sobre o diagnóstico, né, do ceratocone. E claro, outros índices são bastante importantes, correlacionam a elevação anterior com a maneira que a córnea vai afinando. Todos esses a gente entende todos como relevantes. Aliás, só para concluir, né, que eu acabei começando e não terminei. Quando a gente pensa no nosso fluxograma do paciente que chega candidato à cirurgia refrativa, eu começo sempre, né, Nicole, analisando a topografia da córnea, principalmente se eu tiver disponível a topografia com disco de plástico, que eu acho que ela é bastante sensível, né, na análise desses pacientes. Se a topografia estiver claramente alterada, eu entendo que, e a gente fala muito sobre
o que significa uma topografia claramente alterada, né, com encurvamento focal. O marco do enfraquecimento estrutural é uma assimetria focal com altos Ks. Então, um padrão classicamente associado a debilitamento estrutural, uma topo alterada, nesse caso a gente considera que está contraindicado uma cirurgia com subtração de tecido, né? A gente não precisa de muita informação além disso para contraindicar. Então, excimer laser, LASIK, PRK ou extração de lentícula. A gente pode considerar nesse caso a lente fáscica, é uma boa opção. Já no outro extremo, os pacientes com topografia claramente normal, bilateralmente normal, a gente vai avaliar o PTA. Se PTA é menor que 40%, a gente pode pensar em LASIK, se maior que 40%, pensar em ablação de superfície, ou até também em lente fáscica. Mas tem um grupo ali do meio, que é esse que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Que vocês estão dizendo, que eu acho que é a zona mais cinzenta, digamos assim, que é a topografia suspeita, às vezes minimamente suspeita. E nesse grupo eu acho fundamental a gente ter dados adicionais. E aí dentro desses dados adicionais a gente tem mapa epitelial, ACT com mapa epitelial, talvez as tentativas de análise biomecânica, agora com Brillouin, enfim, outras, a inteligência artificial e os dados tomográficos, os índices tomográficos derivados. Então, essa informação vai entrar aqui como dado adicional, sobrepondo-se, associando-se, né? Melhor dizendo, associando-se a uma topografia suspeita, né? Então, eu acho que... Desculpa te interromper. Não, mas eu acho que nesse grupo o que é importante ter em mente também é que, como você falou, a gente vai juntando vários dados para chegar numa conclusão. Então, essa questão do índice que a gente comenta é que, na verdade, não vai ter um índice, não existe um índice que você vai olhar e ele vai ser capaz de contraindicar ou de liberar a cirurgia, né? Então, o que a gente vai fazer é justamente avaliar esses índices em conjunto com a espessura da córnea, com a idade do paciente, com o grau que vai ser corrigido. Então, a gente não tem hoje um índice que vai determinar para você se você pode fazer ou não a cirurgia. Por isso que a gente tem que ter essa análise crítica do índice, do Pentacam, dos outros exames que a gente tem disponíveis para tomar essa decisão. É exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Onde que entrava no seu fluxograma, que foi isso que você disse também, e também dentro do tomógrafo, né, Marconi? Como que os mapas de elevação impactam na sua decisão para o planejamento da cirurgia refrativa, assim? O que a gente tem visto, né? A gente tem até alguns estudos nessa linha, né, saindo, né? Que os mapas de elevação posterior, principalmente, contribuem muito pouco adicionando camadas de sensibilidade, né, para esse nosso diagnóstico, né? Então, as principais informações derivadas desses aparelhos são as derivadas da interface anterior e as derivadas de espessura. Os mapas de elevação, eu considero que estão e a gente, mais do que a minha opinião, a gente tem encontrado isso nos nossos estudos, contribui muito pouco. Então, acho que esse é um ponto importante. Aí, dentro do que vocês colocaram, que é legal, acho, trazer mais uma camada, é que aí, dentro desse paciente com córneas suspeitas, onde eu vou fazer análise de dados adicionais, esses índices, né? E aí, você falou muito bem, né? Tem vários índices muito importantes no Pentacam, né? Os displays são fantásticos, belos trabalhos. No Galilei tem o CLMX, que é outra contribuição fantástica, também analisando, né, os mapas de elevação, ceratometria e espessura ao mesmo tempo. E aí, como os outros, né, os mapas epiteliais, IA, e as contribuições biomecânicas, mas o que eu acho assim, se esses dados vêm anormais e já precedidos de uma topografia suspeita, aí a gente vai pensar também novamente em contraindicar a cirurgia refrativa, né, só para arredondar isso na cabeça de quem está ouvindo a gente. Então, vou contraindicar a cirurgia de subtração de tecido, excimer laser ou lentícula. A gente pode pensar em lente fáscica. Já se esses dados vêm normais, precedidos por uma topografia apenas suspeita, a gente tem uma decisão a tomar. Eu considero que a gente tem 3 caminhos a seguir. Primeiro é ainda contraindicar, mesmo assim, só porque a topografia era suspeita. Não quero assumir o risco, né? Exatamente. Segundo é você avaliar a idade do paciente, né? Então, ver se é uma córnea muito jovem, a gente pode ainda assim contraindicar. E se é uma córnea mais madura, com 30 anos ou mais, a gente pode pensar em fazer ablação de superfície. E tem um terceiro, que é o que eu prefiro fazer, que é nesse caso de topografia apenas suspeita, com dados adicionais que estão normais, acompanhar esse paciente por pelo menos 1 ano. Se esses dados não se alteram, a gente pode pensar em ablação de superfície. Eu acho que esse é um cenário bem interessante. E aí, eu acho que é legal a gente fala de uma maneira muito estruturada sobre isso no Refrativa Rio, né, Nicole? A Nicole que coordena o nosso Dry Lab de Pentacam, junto com o de Corves, e assim, eu acho que uma didática incrível, com módulos básicos e avançados. Queria que você falasse um pouquinho como é que você passa isso
os alunos no curso, assim? Então, o WetLab é uma oportunidade que a gente tem de aprofundar bastante o assunto, porque ele tem duração de 2 horas, né? Então, durante esse período, a gente vai passando por cada display do Pentacam, então a gente aborda não só... 2 horas só sobre isso, Só né? sobre isso, exatamente. Legal. Só sobre o Pentacam. E aí, com isso, a gente passa por todos os displays do aparelho. Então, não só sobre essa parte da avaliação pré-operatória da cirurgia refrativa, como também planejamento de anel, planejamento e programação do paciente para cirurgia de catarata. A gente realmente passa por todos os displays do aparelho, explicando passo a passo. E também a parte de configuração do aparelho, captação do exame. Então, realmente, a gente consegue abordar de uma forma bem completa e, como você falou, bem estruturada, passo a passo, vai passando por cada dado do display ali que é relevante. Então, a gente consegue aprofundar. E básico e avançado, né? Eu já fui aluna desse WetLab, então a didática da Nicole é espetacular, Fantástico. assim, é fantástico para explicar, e é bem isso, são 2 horas que você fica ali inserido realmente no exame, então a gente consegue tirar todas as dúvidas e de forma muito aprofundada mesmo, né? Sim. Então é muito bom. E Isso é também legal. com casos clínicos, né? Pra gente Então, poder eu queria discutir de perguntar, uma daí você parte dá mais esses prática. exemplos do dia a dia, né? Exato, a gente começa por um display de um paciente e aí vai destrinchando aquele display passo a passo, com casos reais mesmo. Então, no caso da catarata, por exemplo, a gente coloca o display de um paciente que já fez RK, como que seria o cálculo biométrico, e aí a gente vai abordando passo a passo. No pré-operatório da cirurgia refrativa, vai avaliando cada um dos mapas, curvatura, elevação, paquimétrico, então é bem aprofundado mesmo. Eu acho legal, porque a gente consegue fazer na nossa grade teórica, né, onde já existem alunos que vão ter contato com esse aparelho especificamente e os que não vão ter contato com esse aparelho, então a gente tenta arredondar os conceitos básicos, né, associados à análise tridimensional. Uhum. Como isso contribui para o nosso dia a dia, como que essa ferramenta deve ser utilizada, como que ela analisa a espessura, como que ela analisa a curvatura, porque isso se aplica a diferentes aparelhos. A gente vai explicando o que tem de diferente em cada aparelho, e aí, para a pessoa que quer se aprofundar naquele aparelho especificamente, ela vai lá no nosso Dry Lab. Sim. E aí a gente tem Dry Lab de todos os aparelhos. Porque muitas vezes você tem de uma marca, de outra, então você consegue ir focado no que realmente vai ser útil. E o legal do panorama geral é porque às vezes você não tem um aparelho, mas às vezes você recebe o exame, né? Às vezes o paciente vem com o exame, então você tem que saber ler aquilo ali, né? Saber o que representa aquilo lá. Então é bem interessante mesmo. Além de ter disponível o Pentacam Standard e o HR, que são os aparelhos que fazem a tomografia de córnea, a gente dispõe também do Pentacam AXL, que mede o comprimento axial por PCI e faz o cálculo biométrico. E o Pentacam AXL Wave, que é bem interessante, que ele faz a aberrometria total do olho por Hartmann-Sack. E aí agora na ESCRA de 2024 em Barcelona, teve um lançamento que eu achei muito interessante, ainda mais que a gente gosta muito do mapa epitelial, né? Que é o Pentacam OCT, que ele, além de ter o Scheimpflug, ele tem também um OCT Spectrodomain de ultra alta resolução, então a resolução é de 2 micra. E aí a gente consegue avaliar todas as camadas da córnea com bastante detalhe. E também ele constrói um mapa epitelial de 10 milímetros da córnea. Então eu acho que vai ser mais uma arma aí pra gente poder avaliar com cada vez mais detalhes esses pacientes candidatos à refrativa. Ah, legal. Eu acho que dá pra gente finalizar, e eu acho que, como a Nicole tá aqui hoje, você que vai ter que falar a nossa dica cultural. Gente, eu fiquei tensa com essa dica cultural, mas me veio na cabeça um filme que eu gostei bastante, que chama 13 Vidas, que ele tá disponível no Prime Video. E ele é sobre tudo que envolveu o resgate daqueles meninos que ficaram presos numa caverna na Tailândia com o professor de futebol. E eu, pelo menos na época, não tinha acompanhado o quão complexo tinha sido esse resgate. Inclusive, alguns dos mergulhadores que estavam envolvidos no resgate faleceram. E eram os melhores mergulhadores do mundo para esse fim, né? Impressionante. Tão difícil, né, que foi aquela situação, né? É impressionante como que aquilo se viabilizou, né? Porque eles entram na caverna e depois com a chuva é simplesmente impossível sair e até para chegar até eles é um desafio. Legal, ótima dica. Você gostou, né? Você recomenda? Recomendo.
Legal. Então, assim, olha, hoje esse foi o Coffee and Reel de hoje. Espero que você gostou, Cláudia. Gostei muito. Adorei a presença da Nicole aqui com a gente. Você gostou, Nicole, participar com a gente? Amém. Podem me chamar mais vezes. Você é convidada fixa. Não precisa nem chamar, né? Bom, esse foi o Coffee and Reel de hoje, disponível nas principais plataformas de podcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta no próximo episódio semana que vem.